Eu sou Vanessa Iores e começa agora o Ideias em Tese, um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. A entrevistada de hoje é Elisa Thomas, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em administração da universidade. Olá, professora, tudo bem? Olá, tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, professora, a gente começa então falando do título da tua tese, que foi o seguinte: o papel dos intermediários em projetos colaborativos de pesquisa e desenvolvimento. Uma tese que foi realizada em inglês, né, professora? Isso. E a gente queria saber como é que você teve a ideia, então, de apostar realmente nesse projeto. O tema da tese surgiu dos resultados da minha dissertação de mestrado. Então, no mestrado eu já tinha pesquisado um pouco o tema da inovação e as parcerias para a inovação, e um dos resultados foi a existência desse intermediário. Então, no doutorado eu fui aprofundar a pesquisa desse intermediário das relações. Existe uma literatura bem fraca, incipiente, ou melhor, existia quando eu comecei o doutorado, né? Agora já está um pouquinho mais trabalhada, porque é um agente e é um fenômeno que tem acontecido de forma crescente no mercado. E então, assim que eu comecei a pesquisar, assim que surgiu o tema, né, ou enfim, assim que ele despontou como tema para fazer a pesquisa. Certo, professora, você veio de uma área da comunicação, depois fez o mestrado já na administração, assim como o doutorado, né? Como é que foi essa mudança também de área? Sempre dentro da comunicação, eu trabalhei com comunicação voltada para a empresa, para negócios, para a economia. E assim, então, decidi ir para o mestrado em administração para aprofundar esse tema, já que eu trabalhava a respeito dele, né? E hoje não trabalho mais com comunicação e aí estou só na parte da administração. E claro, esse assunto também tem a ver com o teu dia a dia, com o teu trabalho. Explica pra gente. Isso. Atualmente eu estou apenas na Unicinos, então estou atuando o tempo integral na universidade, né? Tanto com gestão quanto em sala de aula, e sempre com temas voltados ou com a atuação na prática voltada para a inovação. Certo, você disse que esse tema ele amadureceu lá do mestrado até para chegar ao doutorado, né? Como é que foi esse processo também? Foi logo depois do término do mestrado? Conta pra gente como é que foi então esse amadurecimento. Quando eu terminei o mestrado, então surgiu esses resultados, né? Fui verificar, a curiosidade do pesquisador, fui verificar mais esse resultado. Então, vi que tinham outros pesquisadores no mundo, né, uns 8, 10 naquela época, foi 2009 quando eu fiz o projeto para o doutorado. Então, tinham poucos pesquisadores, mas que já estavam identificando o surgimento desse fenômeno, né, do agente intermediário. Então, comecei a buscar o que existia. Era pouco, mas então eu olhei para o mercado, olhei para os artigos que já existiam, para os pesquisadores que já estavam aprofundando esse tema e comecei então a fazer as minhas pesquisas, né, a respeito do tema para aprofundar no doutorado. Você comentou também antes, professora, que esse é um tema que naquela época não era tão trabalhado assim, tinha esse desafio mesmo, né, de encontrar referências. Como é que foi esse momento? Representou uma dificuldade? Claro, representou uma dificuldade grande na parte teórica, né? Porque a gente não tinha modelos teóricos ou esquemas, variáveis que explicassem o fenômeno. Então, eu tive que juntar o que existia de conhecimento de outras áreas, né? Fui agregando conhecimentos de outras áreas para construir o meu modelo, para construir as minhas proposições, para construir o formato que eu pesquisaria depois no campo, né? Então, nesse caso, não. Nesse caso, a gente reúne o que está acontecendo a partir de outras explicações para depois, então, ir ao campo e ver como é que isso se manifesta. E do projeto de ingresso ao doutorado, até realmente o que se consolidou, teve alguma alteração, até a própria qualificação? Teve alguma mudança nesse processo, nesse desenvolvimento? Acho que a jornada de começar um doutorado até a qualificação e até o final, ele tem várias mudanças nesse processo, né? O que são benéficas, porque se a gente continuasse sempre de uma linha só, acho que ficaria bastante limitado, considerando que são 4 anos. Em 4 anos, a ciência vai evoluindo, né? Ela vai avançando e vai trazendo outras variáveis para a gente estudar. Teve uma mudança, sim, não foi uma mudança no sentido de alteração de projeto, alteração por causa de problemas, né? Teve uma alteração no sentido de evolução, de ir refinando os conceitos, de ir refinando as proposições que seriam pesquisadas. Então, é mais no sentido de uma evolução do projeto, né? Até o momento da qualificação e até o momento de ir a campo para pesquisar. É um refinamento dos conceitos.
E esse tema é um tema trabalhado na tua linha? Como é que era essa relação também? Como ele era um tema, então, muito novo e recente, não tinha muita gente no mundo que pesquisava o tema, né? Para nós também ele era novidade, embora ele seja um aprofundamento de uma linha de pesquisa que existe no nosso PPG, né? Então, é a linha de pesquisa sobre cooperação, então, cooperação para a inovação, e ele é um afunilamento desse tema, né? Então, ele tem relação, claro, com as pesquisas que são feitas no PPG, mas não esse foco específico. Certo. E falando sobre o referencial teórico, então, professora, você precisou aí buscar alguns conceitos. Quais foram eles? Eu trabalhei o referencial teórico de inovação e de cooperação. Então, eu trabalhei projetos colaborativos, né? Busquei esse referencial, que falava, então, da estratégia de cooperar para inovar, para o resultado da inovação. E aí, dentro de inovação, eu foquei em pesquisa e desenvolvimento, né? A gente teria várias atividades de inovação numa empresa, né? Ou num país, e eu foquei, então, nas atividades de pesquisa e desenvolvimento, que são realizadas em conjunto entre várias organizações. Então, o referencial versou sobre esses temas. E tem alguns autores que a senhora gostaria de comentar com a gente, professora, sobre esses conceitos? Tem dois autores que focam em intermediários da inovação, principalmente, né, que é Henry Chesbrough, que é um americano, e Jeremy House, que é um inglês, e que depois, então, eu fui estudar com esse inglês, né, porque são dois nomes principais no mundo, se a gente for olhar em publicações sobre intermediários da inovação. Certo, então, professora. Bom, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo. É um instante só, nós já voltamos.